54. As verdades de cada um. Rafael continha as emoções, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto da mãe, sentada à mesa lendo a carta. Engoliu seco, resistindo à ideia de abraçá-la e confortá-la. Ter ciência de que a mãe soubera desde o início que o irmão estava envolvido com drogas e que o pai levara aquelas porcarias para dentro de casa o deixava enojado de uma maneira que nunca ficara antes em relação à própria mãe. Ela terminou de ler e fez menção de amassá-la. Rapidamente, ele a tomou de suas mãos. Ela o encarou com um olhar cheio de dor e mágoas. Sentiu um vazio tão perturbador diante daquele olhar. Mas não era momento de ser complacente com ela. "Isso é sério? Você se aliou a um criminoso?" perguntou furiosa, com os olhos cheios d'água. Ele sorriu sacudindo a cabeça. "Quem diz, isso é sério? Sou eu. Não creio que de tudo que a senhora leu, a única coisa realmente importante seja isso." Retrucou cético. "Meu filho, você arriscou sua vida por causa de uma mulher." "Chega, mãe." Ele ergueu as mãos a interrompendo. "Eu acho que a senhora não está entendendo a gravidade da situação. Deixe a Samara fora disso. Eu me infiltrar em meio a criminosos foi uma decisão única e exclusiva minha. No entanto, ser filho de um criminoso, isso com certeza não foi uma escolha minha." "Eu já disse que seu pai não era criminoso." Disse exasperada. "Ok, mãe." Começou pigarreando. "Depois falaremos sobre a conduta criminosa do seu marido. No momento, eu quero que a senhora, por favor, me explique como que o Tiago começou a usar as drogas que o seu marido mantinha guardada em casa." Pediu, tentando não perder o controle. "Isso não é verdade." Disse sem forças. "O próprio Tiago me disse que foi um colega de escola quem ofereceu essa porcaria para ele." Rafael sentiu a bile subir. Essa era a história que também conhecia. Se perguntava por que o irmão nunca lhe disse a verdade. "Porcaria é essa que ele encontrou dentro de casa?" Retrucou agressivamente. "Ele me disse essa história do amigo lhe oferecer, mas eu me recordo muito bem de uma vez que a senhora me perguntou se eu havia pegado um embrulho que o seu marido havia esquecido na cozinha." Argumentou furioso. "Pare de falar assim, ele era o seu pai." Protestou-o encarando. "O que a Bíblia diz sobre honrar os pais?" "É sério, mãe? Que a senhora quer falar sobre o que a Bíblia diz? Diga-me, a senhora mãe. Nesses anos, o que a senhora fez com as crianças que Deus colocou em suas mãos a responsabilidade de cuidar para Ele? A senhora foi a escolhida para nos dar a vida, e o que a senhora fez com a gente por causa dele? Ele nunca foi um pai para nós, e agora vejo claramente que a senhora também nunca foi uma mãe." "Meu filho." Começou tentando tocar em sua mão. Ele a puxou com os olhos cheios d'água. "A verdade, mãe, por favor. O que aconteceu naquele dia em que a senhora me perguntou sobre o tal embrulho?" Os dois se encaravam. Ele conseguia ver a vergonha e o medo no olhar dela, mas manteve firme o olhar. Daquela vez, ela não o comoveria. "Tem certeza que quer ouvir?" Perguntou nervosa. "Nenhum de vocês nunca quiseram saber o que de fato eu passava nas mãos dele. Nunca se importaram com o quanto que eu sofria de verdade. Sempre soubemos o quanto a senhora sofria. Seríamos capazes de morar na rua com a senhora se essa fosse a sua vontade. Faríamos qualquer coisa para ajudá-la, se o deixasse de verdade. Os seus irmãos seriam capazes disso, mas você não. Você jamais sobreviveria na rua." Disse olhando em seus olhos. Se ela queria machucá-lo, porque estava sendo machucada, ele não saberia dizer. Então, fez o que fazia muito bem, o que aprendeu quando ainda era criança. E todos o machucavam. Porque ele não era forte e corajoso. Guardou no cantinho do seu coração. Quando estivesse sozinho, pensaria e sofreria por aquilo, se fosse o caso. "A senhora está me dizendo que nunca deixou Samuel por minha causa?" Perguntou, fingindo uma calma que não sentia. "O que você queria que eu fizesse? A prova de que você não sobreviveria longe do conforto da nossa casa é que você nunca saiu de casa. Seus irmãos viveram nas ruas. Pergunte a eles o que é viver nas ruas. E aí você me disse realmente estava disposto a sair do conforto da sua casa para ir para debaixo da ponte. Tudo o que eu sofri nas mãos do seu pai foi sim, para manter vocês seguros. Principalmente você que sempre foi tão frágil." Ele engoliu seco. "Realmente, mãe, a senhora nos manteve muito seguros.
Eu me tornei um idiota dependente emocionalmente da mamãe, que tem alucinações com o pai morto. O Tiago, em um dependente químico, que foi esfaqueado por aquele que deveria protegê-lo. Ah, é. Foi ele também quem colaborou para a dependência dele e a Micaela. Só Deus sabe no que ela se tornou depois que a senhora a expulsou de casa grávida, levando-a a morar nas ruas, porque o pai dela intimidou o pai da criança e ainda o extorquiu provavelmente antes de matá-lo. Ele viu no exato momento em que a mãe levantou a mão contra ele. Poderia tê-la impedido se quisesse, mas apenas esperou, na verdade, apesar da mão dela ser ainda mais pesada do que se lembrava, doeu menos do que se lembrava, franziu o senho. "Está vendo o que você me faz fazer?" Perguntou chorando, passando as mãos na cabeça. Ele suspirou profundamente. "Está tudo bem, mãe. Não foi a primeira vez que a senhora fez isso, mas espero sinceramente que seja a última. A senhora vai me falar o que aconteceu naquela manhã ou prefere que eu a intime a prestar esclarecimentos na delegacia por associação ao crime?" Ela arregalou os olhos. "Do que você está falando?" "Eu nunca cometi nenhum crime", retrucou nervosa. "Ser cúmplice, ajudá-lo a guardar as porcarias que ele levava para casa, receber ou entregar essas mesmas porcarias, tudo isso faz da senhora uma criminosa mãe. Eu sinto muito." Resmungou verdadeiramente preocupado. "Você não vai ter coragem de fazer isso com a sua própria mãe", sussurrou. "Eu quero apenas a verdade. Como e onde a senhora vai me dizer? Só depende da senhora." Respondeu, engolindo a vontade de chorar. Quando e como que sua vida, que finalmente estava entrando nos eixos, virou esse enredo de novela mexicana? Ele não poderia ter uma vida normal, com pais e irmãos normais como todo mundo? Tudo o que ele queria era conquistar uma bela enfermeira, casar e ter um casal de filhos. Exasperado, passou as mãos pela cabeça. "Você só quer a verdade?" "Exatamente. Tudo bem, se é isso que você quer", disse, encostando-se, cruzando os braços. Era um reflexo de autodefesa que a vira fazer muito quando era criança. Mais uma vez sentiu-se mal por colocá-la naquela situação. Na verdade, preferiria que ela simplesmente dissesse que tudo aquilo era loucura e que o Evil estava mentindo. No fundo sabia que era verdade e jamais ela mentiria para ele. Estranhamente, ela era boa em esconder a verdade, mas uma vez que era exposta, não mentia. Na noite anterior àquela manhã, seu pai chegou tarde da noite. "Vocês estavam todos dormindo." "Bem, eu acho que estavam. Não tenho certeza, ele estava muito bêbado. Eu pensei até que ele iria me bater. Mas não, ele foi extremamente carinhoso. E acabamos no quarto, dormimos, acordei com ele puxando meus cabelos. E perguntado se eu havia pegado o embrulho que ele trouxera na noite anterior, eu nem tinha reparado nisso. Eu sabia que ele guardava aquelas porcarias em casa, mas eu pensava que isso acontecia vez ou outra, quando estávamos precisando de dinheiro. Esse negócio de ele ter dinheiro guardado ou ter ameaçado o pai do filho da Micaela, eu nunca soube." Ela secou as lágrimas. "Enfim, eu perguntei a você por que dos três você era o que acordava mais cedo e tinha mania de arrumar tudo. Poderia ter pego e colocado em outro lugar. Jamais imaginei que um de vocês tivesse pego para uso. Quando seu pai percebeu que o Tiago estava usando drogas, ele deu uma surra nele. Obviamente que depois disso o relacionamento deles só piorou. Naquele dia em que ele o esfaqueou, o Tiago entrou na briga porque ele estava me batendo. O que vocês não sabiam era que ele me batia naquele dia. Justamente por causa do Tiago. Ele disse que o Tiago iria pagá-lo pelo dinheiro que ele tivera que pagar pela droga. Eu não compreendi por que ele estava tão irritado. Já havíamos pago pela droga. Agora eu compreendo. Ele estava com o orgulho ferido pelo filho ter agredido a ele e ao seu comparsa. Por isso estava com tanta raiva dele. Disse pensativa. A senhora está justificando o fato de ele estar com raiva do filho dependente químico sem a menor noção moral do que estava fazendo? Perguntou franzindo a testa. "Não, meu filho, mas se ele tivesse me explicado as coisas, eu não teria perdido a paciência. Ele não teria me batido. O Tiago não teria entrado no meio e não teria sido esfaqueado." Disse chorando. "Não sei. Mas acho que Deus permite que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Então, eu não acho que a senhora poderia ter evitado aquela situação.
mas no final tenha sido evitada uma tragédia ainda maior. Lembre-se que, segundo o que o Evil escreveu, ele queria matá-lo. Ele jamais mataria o Tiago. Ele o amava. Eu sei que ele o amava, mas ele o teria matado sim. A senhora sabe que meu irmão só não morreu em consequência daquela facada. Porque Deus não permitiu. Meu filho, eu sei que tudo isso é muito difícil, mas isso é tudo passado. Estamos vivendo uma nova e feliz vida. Seu irmão está se tratando, sua irmã está feliz com a família dela. Por favor, meu filho, rasgue essa carta, esse tal de Evil. Veja bem o nome da pessoa. Que tipo de pessoa se autonomeia com um nome desses? Obviamente, ele só quer a nossa infelicidade e ruína, pense nisso. Eu também acredito, mãe, que o passado deve ficar no passado, mas para que isso aconteça, temos que primeiro resolvê-lo. Não dá para simplesmente jogar o passado para debaixo do tapete e fingir que nada acontece. A senhora teve várias oportunidades para nos dizer a verdade sobre o seu... Suspirou exasperado. Sobre o nosso pai. A senhora está errada quando diz que eu e meus irmãos não a apoiaria a sair de casa. A senhora sempre foi a nossa vida. Faríamos qualquer coisa pela senhora. Odiávamos que ele a machucasse daquele jeito, mesmo eu que sempre estava escondido pelos cantos. Se me perguntasse se eu preferia apanhar a vê-la apanhando, minha resposta seria rápida e sucinta. Eu preferiria apanhar no seu lugar. E, quanto aos meus irmãos? Sabemos a verdade, não é mesmo? Quantas vezes eles não apanharam no seu lugar? E, por favor, que seja a última vez que a senhora ponha em mim a culpa por não deixá-lo. Não foi apenas no meu lugar que eles apanharam, no seu também. Disse-o encarando. Ele sorriu triste a encarando. Afinal, qual o problema dela? Ela queria que eu também saísse de casa para finalmente deixá-lo? Ou será que ela pensa que éramos nós, principalmente eu, a causa das constantes brigas entre eles? Pensou confuso. A diferença, mãe, é que eu tenho consciência do que os meus irmãos fizeram por mim. A senhora tem? Ela abaixou a cabeça constrangida. Eu nunca quis que nenhum de vocês sofresse por minha causa. Disse de cabeça baixa. Mãe, a senhora disse que a pregação do pastor Brian tinha falado poderosamente ao seu coração, eu acredito, que precisamos resolver todas as pendências do passado para podermos ser inteiros outra vez. A senhora precisa permitir que Deus a cure e a liberte desse sentimento que a senhora ainda nutre por ele. Isso não é saudável e está te destruindo, e vai destruir a nossa família. A ilusão do pai o encarava, ao lado dela. Mesmo depois de morto, ele continua a nos atormentar. A ilusão estremeceu. Eu não sei quanto a senhora, mas eu me recuso a ser atormentado por um homem que nunca me amou, ou se importou comigo. Talvez a senhora pense que à sua maneira ele a amava, mas a verdade, mãe, é que ele nunca amou a nenhum de nós, nem mesmo a senhora. Partia seu coração ver a mãe chorando silenciosamente daquele jeito. Sabia que estava sendo duro, mas estava na hora de colocar o seu Samuel no lugar dele. Se precisasse, procuraria ajuda profissional, mas aquele fantasma dos infernos não iria continuar a atormentá-lo. Você disse que tem alucinações com ele? Perguntou entre as lágrimas. Sim, mas isso vai acabar. Eu não sou nada do que ele dizia que eu era, respondeu. Por que nunca me disse? Eu teria te ajudado a buscar ajuda. Sussurrou timidamente. Não teria adiantado. É apenas uma fantasia. Um reflexo dos meus medos e insegurança. Meu filho, você não vai sair de casa, vai? Isso foi apenas para me assustar. Vou sim, mãe. Ainda hoje vou começar a procurar um lugar para alugar. Meu filho... Mãe, eu preciso de um tempo. A senhora tem razão em uma coisa. Eu nunca saí da barra da sua saia. Está na hora de eu viver comigo mesmo. E a senhora precisa se redescobrir, ter um encontro verdadeiro e pessoal com Deus e resolver as suas pendências com seus filhos e consigo mesma. Você vai mostrar essa carta aos seus irmãos? Perguntou envergonhada. Sim. Por isso eu te aconselho a tirar hoje o dia de folga e visitar o Tiago e contar a verdade a ele antes dele ler essa carta. Não queremos que nada atrapalhe o seu tratamento, não é mesmo? Perguntou-a encarando. Ela tremeu nervosa. Exatamente, meu filho. Deixe para mostrar isso a ele quando ele estiver completamente recuperado. Pediu exasperada. Não, mãe. Eu vou dar 2 dias para uma senhora falar com ele.
Eu acredito que a senhora de fato não soubesse sobre o pai do filho da Mica. Então, não há necessidade da senhora falar com ela antes da carta. Porém, nós a conhecemos e sabemos o quanto ela é passional. A senhora quer falar com ela também? Sim, eu quero explicar a ela sobre o Tiago. Não quero que ela leia essa carta e saia correndo para lhe contar antes de eu falar com ele, disse se levantando. Eu preciso de tempo para falar com o Tiago. 2 dias, mãe. Você está me abandonando e ainda está me chantageando? Não estou te abandonando e menos ainda te chantageando. Estou lhe oferecendo a chance de continuarmos a ser a família que estamos sendo neste lugar. Melhor ainda, de sermos uma família melhor, mais forte e unida, sem segredos, sem culpas, sem medos, com nossos defeitos e limitações, mas com o coração aberto a amar e ajudar uns aos outros. Eu estou com tanto medo, disse às lágrimas, ele a abraçou. Eu sei, eles terão mais dificuldades para perdoá-la, não é mesmo? E se eles não me perdoarem? Perguntou engasgada. Ah, mulher de pouca fé, disse sentindo os olhos arder. Eles te perdoarão. Eu creio no Deus que criou a instituição familiar. Concluiu se afastando. Eu preciso ir, disse com meio sorriso. Você só vai sair daqui depois que arrumar um lugar, não é? Não, mãe. Eu vou pedir a Sofia para ficar lá por enquanto. Rafael, não pega bem você ficar na casa da sua cunhada sem o seu irmão. Censurou. A senhora tem razão, concordou, virando-se para ela. Realmente não pensara nisso. Obviamente que a Sofia jamais se recusaria a ajudá-lo, mas com certeza isso a deixaria em maus lençóis. Não saia ainda, não me deixe sozinha, por favor. Eu sinto muito, mas eu realmente preciso disso. E a senhora também. Finalmente estou te dando a oportunidade de viver sua vida por si mesma. Mas eu não quero nada disso. Além disso, o aluguel aqui está cada dia mais difícil. Você pode ficar aqui e eu fico com a Sofia. Não se preocupe, eu vou pensar em alguma coisa. Voltou e beijou sua cabeça. Apenas se preocupe em falar com os seus filhos. Peça a orientação do Espírito Santo. E faça o que sempre esperamos da senhora. Seja a nossa mãe. Ao sentir as lágrimas, saiu rápido da cozinha antes que ela ouvisse chorar. Não queria mostrar o quanto era frágil, não queria ser usado mais uma vez como desculpa para ela não cuidar de si mesma.